A gente vai direto agora para uma história, no mínimo, mal contada. Um cidadão teve o carro destruído pelo fogo no Jardim Tóquio, na Zona Oeste. Me dá a imagem, por favor, desse carro incendiado. Sobrou nadinha. Bombeiros foram para o local, mas já estava tudo destruído. O duro é a história que ele contou para a polícia. Vem cá. Uma história, no mínimo, mal contada. Ele disse que parou ali para fazer um xixizinho, para fazer as necessidades. De repente chegaram alguns homens e passaram a agredi-lo. Ele saiu correndo e ele disse que foram estes homens que atearam fogo no veículo. Como você pode ver aqui, não sobrou absolutamente nada. Pedro Marconi, pergunta que eu te faço é a seguinte. Ele disse que não conhecia, que não sabe quem eram esses homens. Não tá esquisito isso? Alguém vai atrás de alguém que não conhece, que nunca viu na vida, para agredir, atear fogo no carro? Que história esquisita, Pedro. Boa tarde. Tá faltando explicar muita coisa nessa história, hein, Juliano? Uma ótima tarde para você, Gil, para você também que acompanha o Balanço Geral Londrina. Essa história aconteceu ontem à noite no Jardim Tóquio, zona oeste da cidade. A versão que foi apresentada por esse rapaz, ele falou que parou para fazer xixi e nesse meio tempo chegou um rapaz de moto, um outro homem. Esse homem então questionou o que ele estava fazendo ali e nesse meio tempo chegou mais alguns homens que teriam agredido esse homem bastante. Mesmo machucado, ele saiu correndo e chamou a polícia militar. E aí, com a viatura indo até onde ele estava, voltou então para a rua e lá encontrou o carro jogado em um fundo de vale, já totalmente consumido pelas chamas. O corpo de bombeiros também foi acionado, mas quando chegou pouco pôde fazer, porque o fogo rapidamente destruiu tudo. E aí vem essa questão, esse rapaz não explicou se ele já conhecia esses homens ou não, mas provavelmente tem mais coisa aí nessa história, porque apesar do pessoal estar bem estressadinho ultimamente, não tem como, é difícil, né, a pessoa bater em alguém sem motivo, ainda mais colocar fogo num carro. Agora um trabalho a mais para a Polícia Civil. Nós conversamos com a soldado Caroline, que deu mais informações em relação ao atendimento da Polícia Militar a essa situação. Vamos ver. A solicitante ligou aqui na central e relatou que um indivíduo teria invadido a sua residência e ele teria relatado que foi agredido por alguns indivíduos. Ele disse que parou um carro ali, parou seu veículo numa rua próxima e os indivíduos chegaram numa Honda Bis branca e já chegaram agredindo ele e ele teria tentado se evadir ali, se desvencilhar das agressões e foi aí que ele invadiu a casa dessa solicitante. E quando a viatura retornou ao local, ao local onde onde ele havia deixado o veículo estacionado, ele já se encontrava incendiado. O Corpo de Bombeiros esteve no local, contiveram um incêndio ali, porém ele não soube repassar maiores detalhes em relação à agressão ou aos possíveis autores. Se alguém tiver alguma informação acerca desses agressores, por favor denunciar, ligar 181 da Polícia Militar. Gente, a história tá esquisita e o pior é o motorista dizer que não conhece os agressores. Ô Pedro, o carro tá destruído. A imagem que a gente tem aqui, os bombeiros chegaram, tentaram apagar o fogo e não conseguiram fazer absolutamente nada. O cidadão parar ali na beira da rodovia para fazer um xixizinho ali na necessidade, a gente sabe que às vezes acontece, você não consegue segurar. Dependendo de onde você está, não tem nada perto, não tem um posto de combustível perto, um estabelecimento, nem nada. Mas as pessoas chegarem, o agrediram, ele sair correndo, e aí atearem fogo no carro, e ele não tem nem ideia de quem só se fossem doidos que escaparam de algum sanatório, Pedro. É óbvio que ele sabe quem são esses agressores, mas aquela coisa, Nesse momento, talvez se ele conta quem são, a coisa fica pior para ele. A gente está cansado de ver essas coisas, Com certeza, Gil. Esse homem não quis falar nada, mas muito provavelmente sabe, porque não é impossível alguém chegar ali na outra pessoa, bater, botar fogo no carro e sair correndo. Mas alguma coisa tem a mais nessa história que esse homem não falou. Fica a cargo da Polícia Civil desvendar mais essa história. Mas seja o que for, o xixi desse rapaz saiu caro. Com certeza, 12:07, já o Pedro volta com mais informações.